TV Pena, estamos aqui hoje com o Dr. Kim, médico do trabalho, professor universitário, casado, natural da Coreia do Sul. Tudo bem, Dr. Kim? Sheila, ok, muito prazer. Muito prazer. Dr. Kim, o senhor é formado em administração hospitalar, medicina do trabalho, medicina, com especialização em medicina legal, formado em direito e também com mestrado e doutorado em direito social. O senhor foi candidato a deputado estadual e teve 12 mil votos e sairá candidato a vereador em 2012. Isso. Belo projeto. Muito grande já. Dr. Kim, conte-nos um pouco sobre sua história de vida, sua trajetória de vida. Ok, muito bem. Eu primeiramente quero agradecer a TV Pena, ao nosso querido deputado, e um super abraço para ele, a sua senhora esposa, a todos os irmãos verdes. É um prazer de poder falar com você aqui. E quero parabenizar primeiramente a TV Pena, porque esse projeto não pode parar. Um projeto de divulgação do nosso partido, aos verdes principalmente, para que esta comunicação seja totalmente independente, como tem sido até o presente momento, de maneira autônoma, de maneira democrática, de maneira tão feliz que tem sido esse TV Pena. Fico muito grato e feliz. Eu sou filho de coreano, tenho sangue de coreano, mas o meu espírito é totalmente brasileiro. Porque aos 18 anos de idade, eu escolhi esse país como meu país. A minha escolha foi uma escolha mais do que natural, uma escolha de onde eu realmente selecionei, fiz questão de me tornar brasileiro. Por quê? Não existe um país como esse, Brasil. Esse país é verdadeiramente um dos países mais fantásticos do mundo. Apesar de eu ser coreano, através de eu ter uma certa ligação sanguínea com o meu país, Coreia, entre aspas, de conhecimentos culturais, conhecimentos religiosos ou conhecimentos nessa área, mas o mais importante, eu fui gerado aqui, como brasileiro. Então, não é questão de jeitinho brasileiro, mas, acima de tudo, criado com toda a história de brasileiro. Então eu fico feliz de ser, e eu tenho honra de dizer, brava gente brasileira, nós somos brasileiros, com honra e com muita alegria. Eu quero dizer exatamente isso. Então hoje eu estou quase completando 50 anos de idade, tá? A minha trajetória desde 18 anos, quando eu disse quero ser brasileiro, quando eu cheguei com 9 anos nesse país, 9 anos, mas os meus pais colocaram nessa terra bendita, maravilhosa, a terra santa, e eu estou aqui. Esse é o meu pequeno perfil da minha vida, da minha história até agora. Perfeito. Conte-nos um pouco sobre a sua vida acadêmica como professor. Então, a minha vida acadêmica, eu era professor em 8 universidades, com carteiras registradas. Então, eu trabalhava muito. No início da minha vida de casado, bem no início, você teve que trabalhar. E eu, como médico e como professor, não tinha outra exceção. Como todos os trabalhadores, iguais, condições iguais, só que, graças a Deus, eu vou dizer, eu tive condição de fazer faculdade de medicina e faculdade de direito. Isso me levou uma ascensão tal numa universidade, tanto faculdade de medicina, numa ascensão de faculdade de direito. E teve assim as duas. Hoje nós iríamos falar uma palavra estrangeira, mas eu fiz link das duas universidades, medicina e direito. E daí nós sabemos que entre medicina e direito surge algo que é chamado de medicina legal. E é um curso assim muito interessante, bacana, interessante. Muitas pessoas imaginam que medicina legal é somente lidar com gente morta. Não, pelo contrário. Quase que 80, 90% das lides, das brigas jurídicas ou problemas entre seres humanos está relacionado não com a morte, está relacionado com 90%, geralmente são de crimes intervivos, de pessoas vivas. Bom, não é isso que eu queria falar como professor.
como professor, comecei lecionando em várias universidades. Eu tive o prazer de conhecer muitos alunos. Alunos que me deram a alegria de dizer pessoalmente, de poder eu falar em nome de cada um desses alunos, que foram meus ex-alunos, onde eu vibrava com eles nos estudos. Embora eram alunos de direito, embora eram alunos de medicina, eles tinham sonhos, como eu tive sonhos há muitos anos atrás, e continuo tendo sonhos para o dia de amanhã. Então, a vida acadêmica como professor universitário era a coisa mais gostosa. Eu esperava um momento para poder ir lá dentro de sala de aula, conversar com eles, falar com eles, e a vida acadêmica me acrescentou muito. Hoje eu tenho alunos que são operadores de direito dentro da área de direito, advogados, promotores, procuradores, juízes e, quer sim, quer não, eu tenho hoje muitos amigos desembargadores que não foram meus ex-alunos, mas concomitante nos estudos de pós-graduação da PUC de São Paulo, eu tive o prazer de também ter juízes, desembargadores que fizeram a nossa matéria de pós-graduação da PUC de São Paulo. E eu tenho essa alegria de dizer assim, ser professor é orgulho. Apesar de que a nossa política brasileira, quanto a essa questão, está um pouco defasada, mas não quero conversar sobre esse assunto, mas dizer para você, ser professor é uma excelência. Ser professor é uma alegria. É preciso gostar, é preciso você amar o que você faz. E eu tenho paixão com isso. O senhor é orador e consultor da Escola Terapêutica do Riso. Conte-nos como são realizadas essas terapias e qual a importância do riso para a saúde. Muito bem. Olha, essa parte é muito gostosa, né? Falar em riso, falar em alegria, falar, acima de tudo, na excelência do nosso ser. Porque Deus fez nós, seres humanos, totalmente diferentes. Cachorro dá risada, porco dá risada, muitos animais sabem sorrir. Mas o nosso sorriso é um sorriso diferente. E a escola de riso traz uma capacitação especial, e você sabe muito bem que durante o momento que você ri, você produz no seu interior uma quantidade tremenda, eu vou dizer uma quantidade bilionária de hormônios chamado de endomorfinas. As endomorfinas, as morfinas que você conhece, que são analgésicos potentes, esses analgésicos que realmente faz com que o indivíduo não tenha dor, não sinta fome, não tenha angústia, não tenha medo. Imagina esse tipo de medicamento que é morfina propriamente dita. As nossas endomorfinas, quando você sorri, ela traz uma reação química dentro do nosso ser, onde ela produz verdadeiramente saúde no nosso interior. E por que não dizer que rir contagia, e não somente contagia, e ela traz de uma maneira muito especial, e faz hoje, os estudos têm demonstrado que quem ri faz com que além de obter saúde como lucro, e mais do que isso, ela produz frutos, onde, por exemplo, você pode levar, não vou falar em combate de câncer, pelo contrário, eu vou dizer, mesmo que você esteja com doenças gravíssimas, em estado terminal, em exemplo que acabei de dizer, de câncer, mas se esta pessoa, através da terapia do riso, através da terapia de sorrir, você aprender a conviver com a tragédia, com a dor, com aflições, com momentos de ansiedade ou de angústia, se ele aprender a sorrir, ele vai ter milhares de frutos que poderá produzir a ele bens no momento e bens futuros, né? E a escola do riso, você sabe muito bem que os americanos, que começou lá na América, mas na Coreia e no Japão, a escola do riso se tornou um modelo clássico. Até televisões, e fizeram com que através desse tipo de escola, formasse milhares, e por que não dizer milhões de pessoas
para a prática de rir. E melhor do que rir, não tem outra coisa do que isso, né? E das mais variadas maneiras de rir. Vamos ver um exemplo. Tem pessoas que riem assim. Né? Tem pessoas que riem. Né? Tem pessoas que riem. Né? Tem pessoas que riem de diversas maneiras. Então, essas maneiras de rir, propriamente dito, olha, até ele está rindo, até você está rindo. E quando nós rimos, ela não é somente contagiante, propriamente dita, mas o seu interior, mas o seu exterior. Tá? A coisa, a interna, o meio interno e o meio externo se torna agradável, se torna feliz. E essa alegria do meio interno que produz, né, como frutos de alegria para o meio exterior é a coisa mais gostosa. E essa terapia é utilizada para as pessoas em pacientes terminais. Tanto é que no Brasil nós temos a escola onde os profissionais médicos vão até hospital de câncer ou em vários outros hospitais, chamado Doutores de Alegria, para levar exatamente isto, né? Isso é escola de riso. Eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores, aqueles que nos assistem, Sheila, dizer para eles, sorria, tenha você esse hábito, né? E eu, principalmente, quando vejo, né, olho para o meu espelho, eu digo assim, espelho meu, não existe homem mais contente e feliz do mundo do que eu. Eu mesmo vou olhar, eu vou me contentar com isso e ao mesmo tempo, vendo o meu próprio sorriso, o homem, vendo o próprio sorriso, ele se capacita para uma nova realidade, traz saúde e mais do que isto, demonstrar esse sorriso para os terceiros, aqueles que são necessitados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão passando por um momento talvez de angústia, de ansiedade, de dor, de aflições, de tantas coisas que possam existir. Essa escola de terapia do sorriso, do terapia do riso, é capaz de transformar muitas vidas e dar a estas pessoas expectativas melhores para o dia de amanhã. O senhor foi criador da ONG Instituto Vida e Trânsito. Qual é o público que abrange? Conta um pouco pra gente. Muito bem. Esse Instituto IVT, Instituto Vida e Trânsito, ela tem uma ideia ao nível nacional. Esse instituto é para podermos verdadeiramente nos orientar aos nossos queridos irmãos e às pessoas que possam utilizar através do instituto para que eles possam ter conhecimento de verdadeira educação na área de trânsito. E não só trânsito, trânsito é não só carro, trânsito é você. Trânsito é a tua pessoa, chefe. Você como pedestre, você também é trânsito. Eu como motorista também faço parte de trânsito. Então, esta educação de trânsito, do veículo, de tudo isto é de uma abrangência nacional e ela produz para nós uma mudança da nossa vida, por exemplo, para nós termos melhores condições de vida para nós estarmos convivendo dentro da sociedade. Então, dentro do trânsito, você precisa sorrir. Senão, nossa, trânsito é mais maluco que essa de São Paulo, absurdo que nós vivemos. Por exemplo, eu outro dia fui até cidade Ademar, aqui próximo, na volta, terminei o meu trabalho, era 7 da noite, eu cheguei em casa, era quase 9 da noite, 2 horas no trânsito. E se você não tiver alegria no trânsito, se você estiver verdadeiramente no trânsito, vivendo de uma forma e vivenciando aquele trânsito maluco que nós temos, que eu fiz a caminhada, passando pelo 23 de maio, totalmente fechado, não andando, nossa, é terrível. Então, o nosso instituto é poder, em primeiro lugar, educar, em segundo lugar, de treinar, terceiro lugar, para nós podermos servir aos outros, para que eles possam, através do nosso instituto, ter maior conhecimento em área de trânsito,
e do pedestre propriamente dito. Queria aproveitar esse momento, Sheila, dizer para você uma coisa interessante. Hoje em dia nós temos uma situação onde você bate o carro, pá, bateu o carro. E você tem um telefone hoje, que você liga para esse telefone do 0800 e vai um juiz conciliador. Caros telespectadores, queria aproveitar o momento para dizer isso para vocês. Existe juiz conciliador que você liga para lá e você tem capacidade de poder chamar esse juiz conciliador. Ele está preparado, tem 5 volantes preparados no estado de São Paulo. E você precisar, você chama, ele vai no local da batida, está uma desgraça entre, eu não tive culpa, você teve culpa, está aquela briga, vai no juiz conciliador, ele poderá te ajudar até nisso. Gratuitamente. Você sabe o número do Eu não vou falar esse número agora porque eu Sheila acabo de falar. Mas, olha, queridos entrevistadores, você liga para o TV Pena e eu quero que você possa, agora, através dessa audiência nossa, suba grande número de volume de audiência e eu vou dar o telefone para a Sheila, em secreto. Eu quero que todos os telespectadores que nos assistem, por favor, fale com a Sheila. E a Sheila vai dar um número para você, especialmente. Tudo bem, Sheila? Tudo bem. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse segredinho. Vou deixar esse no ar, para que as pessoas saibam o que quer dizer isso. Tá bem? Tá bem. Ok. A ONG, o senhor também foi criador da ONG Igreja Presbiteriana para a Paz. Conte-nos um pouco sobre a ONG. Então, essa nossa igreja, nosso ONG para a Paz, é exatamente isso. Na sociedade onde nós vivemos, nós temos falta de verdadeira paz. Nós estamos vivendo momentos terríveis. Se você hoje liga a televisão, exatamente nesse lugar, há quase um ano atrás, eu fui fazer entrevista com a Record, que veio aqui me entrevistar, caso daquela japonesinha que morreu, o namorado até hoje está desaparecido. Está foragido, tá? Não encontraram, não tiveram solução até o presente momento. Por que as pessoas hoje têm essas brigas? Essas brigas é nada mais do que ela é bíblico, essencialmente bíblico. Diz que nos tempos finais, os tempos de aflição, os pais e os filhos com os pais, os irmãos entre irmãos, nação contra nação, né? De geração contra geração, iriam ter conflitos. E nós estamos vivendo esse momento. E nesse momento, exatamente nesse momento, nós temos que levantar a bandeira de paz. A bandeira para que nós possamos, os homens, nos unirmos, para que nós tenhamos uma vida melhor. Eu não te conheço, Sheila. Hoje eu conheci você. Estou conhecendo você há 5 minutos, coisas de recente. Mas eu adoraria manter com você o estado de paz com você. Paz não é no momento de tempo de guerra ou de tempo de nós não termos guerra. Paz é para todo momento. A paz é o momento onde, por exemplo, que nós já assistimos nos tempos de guerra, onde eu gostaria de só celebrar mais uma vez, falar desse exemplo típico, onde dois polos opostos numa guerra estavam brigando. Era dia de Natal. Resolveram nesse dia de Natal, os dois polos inimigos resolveram comemorar o dia de Natal. E cada um desses homens resolveram comemorar da seguinte maneira: um cantando o hino de Natal, outro lado cantando o hino de Natal. E assim, quando começaram a cantar o hino de Natal, eles conseguiram se juntar. E quando eles se juntaram um ao outro, se comunicaram, se achegaram nesse momento, era aquele momento que fez com que os dois polos, que eram totalmente contra, um era inimigo do outro, mas através daquele momento,
naquele momento de celebração especial, que era dia de Natal. Mas não precisa ser dia de Natal não, minha amiga. Poderia ser todos os dias, em todos os momentos, que houver a necessidade de nós podermos ter a celebração de paz. E naquele dia, naquele momento, naquela situação de guerra, houve, através desses hinos de paz. E daquele dia em diante, os homens, naquele momento, largaram as suas próprias armas. Aquele homem que ele tinha ferido o seu próximo, por questões de ideologias, por questões doutrinárias, ou por qualquer outros problemas, quero aplicar no dia de hoje, dizer, eu possa ter inimigo meu, mas eu gostaria de dizer para ele, e gostaria de que nós, através da nossa, do nosso instituto, das nossas igrejas, eu gostaria de dizer assim, vamos celebrar a paz. E se nós celebrarmos a paz, com certeza, nós vamos fazer um mundo melhor. Sorrindo, né? E ter felicidade de nós termos a paz dentro de nosso coração, dentro da nossa vida, entre aspas, dentro do nosso espírito e muito mais dentro da nossa alma. É isso que é o nosso trajetório dentro da nossa instituição. Como estão os trabalhos para integrar a comunidade coreana no Brasil? Olha, falando em comunidade coreana, em 2013, a Coreia completa 50 anos de imigração no Brasil. Faltam exatamente 2 anos. Este ano, a comunidade coreana, através do governo coreano, em cidade de Piracicaba, está sendo montado uma montadora de veículos chamada Hyundai. Olha quanto nós desenvolvemos, quanto hoje a Coreia depende do Brasil. E por que não dizer, o Brasil tem feito como tem sido na minha vida. Eu disse para você no início que eu sou coreano, mas eu escolhi o Brasil para ser o meu país. Os coreanos estão escolhendo o Brasil, minha amiga. Os coreanos estão escolhendo essa terra garrida. Está escolhendo essa terra aqui, do brava gentes nossas. Por quê? Não tem melhor lugar do que isso. Samsung do Brasil, Erdi do Brasil e muitas outras empresas coreanas. Nós temos aproximadamente 150 e tantas empresas coreanas aqui no Brasil. Não tão grandes como esses multinacionais que acabei de falar. Mas um exemplo típico é a Hyundai do Brasil, em Piracicaba. Da mesma maneira que Samsung, da mesma maneira que Erdi do Brasil, nós temos a Hyundai. Os coreanos têm muito para integrar para com o Brasil. Os coreanos têm muito para se integrar e ter irmandade nessa terra. E queremos, e eu gostaria de ser um dos elementos chaves nessa integração. Eu gostaria de, inclusive já falei para o meu governo coreano, vocês Samsung, vem para o Brasil, não pensem em ganhar dinheiro. Faça uma coisa, semeie aqui, semeie, para que muitos nossos queridos irmãos, até os filhos dos coreanos e os demais que estão aqui, possam aproveitar o fruto do bem-estar que o Samsung poderia criar, criando polos culturais, centros que verdadeiramente de educação, centros verdadeiramente que possam produzir, né, as melhores marcas mundiais aqui no Brasil, fazer com que nós tenhamos o orgulho de ser brasileiro, ter verdadeiramente esse orgulho de dizer, eu amo essa nação e essa pátria, e eu tenho a alegria de dizer assim, onde eu piso é a terra que Deus me deu, onde eu piso é a terra que Deus me ordenou para eu ter as melhores possibilidades de prosperidade e com prosperidade conjunta, não sozinho. E o que os irmãos coreanos devem fazer para que essa integração seja realidade. Hoje faz uma semana, queridos amigos telespectadores que me ouvem, há uma semana atrás, em Bom Retiro, no bairro nobre de judeus,
hoje transformou o maior polo industrial de moda do mundo. José Paulino, professor César Lombroso, Ruai Moraes, ali no centro onde os coreanos têm hoje o maior polo industrial de moda do Brasil e do mundo, ali comemorou o dia de integração nacional dos coreanos moradores aqui no Brasil. Você acabou de falar, e já foi feito na semana passada. Nós devemos criar mais ainda esta integração, para a melhoria, para o nosso bem-estar, para todos que vivem aqui e a todos que estão envolvidos nessa integração. Fala mais sobre suas obras sociais, algumas que a gente não citou. Muito bem. Então, essas nossas obras sociais têm sido o que eu chamo de bolsão de pobreza. Olha, eu gostaria de dizer para você, Sheila, infelizmente, no Brasil, com a história de desenvolvimento, tivemos também uma parte da nossa população que vivem ainda em estado de miséria. Não vamos falar em miséria, mas sim melhorar um pouquinho essa história. Vamos falar em bolsão de pobreza. Eu fui um dos homens que, há mais ou menos uns 30 anos atrás, meu pai missionário. Há 3 anos meu pai faleceu. Mas meu pai veio para o Brasil e disse assim: nós vamos fazer um trabalho missionário. E ali ele me levou para o Cortiço. Eu fui criado no Cortiço. E o Cortiço da Rua do Lava Pés e do Rua do Glicério. Isso já há 45 anos atrás. 35 anos atrás. Imagina a Rua do Glicério. Vocês que têm 50 e 60 anos de idade sabem o que é Rua do Glicério. Um dos centros mais criminológicos e criminais dentro do nosso estado de São Paulo. Lá morria 2 homens por dia. E tinha cadáveres naquelas ruas do Glicério. E um dos lugares mais perigosos que existia, eu fui criado lá. Isso não quer dizer que aqueles que vivem lá são todos bandidos. Pelo contrário. Tenho eu também que viver lá. Eu não sou bandido, eu não sou nenhum desses aí. Mas muita gente nesse bolsão de pobreza, ele se perde. E nós temos que olhar para eles. Eu acredito nessa situação. Política é para poder levar o bem-estar para todos. A política é para trazer a felicidade coletiva. Essa é a questão política. Eu não fui ensinado sobre questões políticas, mas eu fui ensinado em questões de o dever do homem é de ajudar um ao outro. E meu pai, como missionário, me levou nessas casas. Uma casa onde eu entrava, que hoje, até dia de hoje, lá tem gente. E hoje muitas pessoas, depois de 35 anos, 40 anos de vida deles naquele lugar, hoje já estão em outras áreas. Hoje, posso dizer um exemplo de um homem, vou falar de um homem só, chamado Valdemir. Ele é carteiro lá no CEASESP. Homem que entrega cartas. Muito bem. Esse carteiro morava lá no Rua do Lava Pés, em frente à nossa igreja. Ele é casado e tem um filho hoje. E esse homem, quando começou, viveu na miséria, total miséria. Onde nesta casa, onde eu falei, nesta casa morava aproximadamente 50 famílias. 50. Imagina um quarto como esse que estou você conversando. Servir de cozinha, servir de sala de estar, servir de dormitório. Um quarto como esse aqui. Tudo bem? Não sei como ele vivia. Mas eu, naquele lugar, quando meu pai entrava lá, e eu via as lágrimas do meu pai, quão miseráveis são esses homens.
Mas eles mudaram. Graças às várias situações, por sortes celestiais, por questões políticas também, mudou a vida deles. O Valdemir, que morava neste lugar, ele tinha uma outra família, uma família da dona Terezinha, que um belo dia soube, lá em Conjunto José Bonifácio, em Itaquera, ela iria trabalhar neste lugar, de sábado e domingo, o dia inteiro, iria construir a sua própria casa. Levou 3 anos para construir. Era aquelas casas de invasão. Imagina, um moleque como eu, naquelas épocas, vendo esse estado de invasão, estado de miserabilidade que tem, dentro de mim foi criar o ser de ente político que eu sou hoje. Então eu via, eu assistia, e mais do que assistia e via, eu convivia com eles na miserabilidade. Porque eu ia na casa deles comer o arroz com feijão que eles comiam. Eu se deliciava com, imagina, com o ovo frito deles. A coisa mais gostosa. Eles comiam com tanta alegria que na minha casa tinha abundância. Não era abundância grande, mas comer com eles era a coisa mais diferente do que comer na minha própria casa. Era coisa interessantíssima. E assim foi o meu envolvimento com eles. O Valdemiro hoje mora em Conjunto José Bonifácio, uma casa com 3 andares, o que eu chamo mansão do Valdemiro. E hoje, um pequeno quarto como esse, onde você está sentado, onde servia como dormitório, sala de estar, era lugar onde comiam, que era jantar, almoço deles lá, num quarto desses. Hoje ele tem lá, na casa dele, sabe quantos quartos? 14 quartos! Então, mansão do Valdemir! Né? Então eu digo assim, nós temos condições. E a nossa sociedade tem que se preocupar com esses homens. Olhar longe, não olhar para hoje, agora, o nosso momento. Olhar para 10 anos, olhar para 20 anos, olhar para 30 anos. O que a Coreia fez. Eu tenho esse ideal de dizer para você, Sheila, de falar assim, não vamos olhar para hoje não. O Valdemir de 30 anos atrás e hoje o Valdemir, com todo aquele número de quartos que ele tem, não sei por que ele fez tantos quartos assim, Valdemir, se você me assistir, mas eu vou dizer, eu sou aquele homem que vai felicitar você, parabenizar você por essa mansão. Vai para frente. O Brasil tem jeito. E mais do que o Brasil tem jeito, nós, os políticos e as pessoas que queiram se lançar na política, tem que ter esse idealismo. Idealismo de visão. Visionários para o futuro. E o Brasil é para isso. Nós vamos ter várias coisas daqui para frente. Eu acredito no Brasil, creio no Brasil, eu tenho esperança pelo Brasil. E ainda vou dizer que aos meus 18 anos, quando eu me nacionalizei brasileiro, ainda vou dizer, batendo no meu peito, dizendo assim, tenho orgulho de ser brasileiro, porque milhões e milhares de brasileiros criaram e fazem criando ainda mais esse nosso estado que nós vivemos. Vamos levar a paz, vamos levar a alegria, vamos levar o sorriso para eles também. Tudo bem? Ok. Fizeram uma homenagem ao senhor relatando sua biografia no livro comemorativo aos 450 anos da cidade de São Paulo. Como foi essa experiência do senhor? Toda experiência é uma experiência ímpar, né? Toda experiência, experiência ímpar. Esta experiência também é ímpar, né? Essa experiência, falar com o povo, falar com você, falar com as pessoas também é ímpar. Mas essa experiência de as pessoas virem atrás de você, procurar. Olha, você vai ser o coreano que vai ser homenageado. A alegria que você tem, a felicidade de você dizer ser ou escolhido. Eu quero que você repita comigo essa palavra. A escolhida. A escolhida. Já pensou? É a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. A escolhida ou o escolhido. Foi essa a minha sensação.
E vou dizer uma coisa importante para você. Não é simplesmente ser escolhido. É você ser vocacionado. Então, no momento que me escolheram, eu disse, será que estou vocacionado para ser esse escolhido? Aí, respirei fundo e agradeci todos eles e está lá o meu nome nesse evento especial. E eu tenho a alegria de poder dividir, né, com o aniversário de São Paulo. Nós temos 450, atualmente 54, 55 anos do estado de São Paulo e temos a alegria de dizer, olha, são verdadeiramente todos nós. Devemos não ser só o escolhido somente, mas ser o vocacionado. E eu quero dizer, São Paulo, sejam levantados homens e mulheres, não para serem os escolhidos, mas serem vocacionados para nós produzirmos melhores frutos, né? O qual até agora quero centralizar dentro dessa história de alegria, de paz, de nós podermos lutar e criar uma sociedade melhor e próspera para todos nós. Doutor Kim, nós estamos finalizando, infelizmente. E para finalizar, a gente queria saber a sua dedicatória que o senhor fez para a cidade de São Paulo. Muito bem. Ante a TV Pena. Eu quero dizer para os nossos irmãos verdes e todos os espectadores, uma das coisas importantes, eu vim da Coreia, eu vou repetir de novo, mas eu tenho ideia principal dentro de mim. Se um dia, e todos nós iremos morrer, no dia que eu morrer, eu quero depositar meus ossos nessa terra santa. Quero depositar o meu coração nesse país. E quero depositar o meu espírito e minha alma para com o Brasil. Tamanho o meu amor para que eu tenho com essa terra. Eu fui acolhido. Eu fui respeitado. E eu com isso tenho verdadeiramente a necessidade de retribuir com honra aqueles que me escolheram. Aqueles que me colocaram para a minha vocação. Eu quero ser um homem vocacionado para poder levar avante toda essa minha ideia de dizer assim, vamos levar alegria e sorriso, e não alegria e sorriso simplesmente, vamos levar a paz, vamos nos educar, vamos construir juntos para uma sociedade melhor, vamos construir juntos uma sociedade que nós possamos dizer, não é para mim, não é para a minha pessoa, mas para os nossos filhos. Futuras gerações possam se orgulhar de dizer, nós tivemos nossos pais, nós tivemos nossos avós, nós tivemos nossos bisavós, que foram homens verdadeiramente guerreiros. Guerreiros que deixaram esta terra santa, bendita, muito melhor do que eles tiveram. Isso que eu gostaria de dizer para vocês. Muito obrigada, Dr. Kim. Agradecer. Eu agradece a sua Muito obrigado. presença. Muito obrigado. Obrigado a todos.